As portas talvez vão estar fechadas, talvez vai estar aberta se Jesus voltar no momento do culto. Mas vai ter um momento que vão procurar o irmão Wesley e não vão encontrar. Vai ter momento que vão bater no teu portão, na tua procura e vão dizer, não está mais aqui. Como o hino que foi louvado do povo barulhento. Certo dia vão sentir uma falta. Ai desse mundo se não fosse a igreja na terra intercedendo por essas almas sedentas que andam caminhando pelas vidas. Abramos a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15, na leitura oficial a qual foi lida nesta noite. Enquanto os irmãos abrem desde já, eu quero externar a minha alegria, a minha gratidão de estar aqui com os irmãos, juntos para nós adorarmos e também bendizermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, a majestade e também o louvor. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, ao pastor dessa igreja, pela confiabilidade do mesmo, e dizer que eu me sinto bem em conhecer mais uma parte de um povo que herdará a mansão celeste. O Senhor se faz presente no nosso meio. A Ele a honra, a glória, a majestade e o louvor. Versículo de número 1 diz assim: Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Vou repetir novamente. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Quero me deter somente nesse versículo de número 1. Queridos amados irmãos, o capítulo de número 15 de Gênesis, ele vai dividir-se em 3 partes. Eu quero parar um pouco para meditar com os irmãos apenas neste versículo de número 1, a qual nós sabemos quando a Bíblia fala deste homem, Abrão. Na época ainda ele não era Abraão, como nós costumamos ouvir falar. Nesta época ele ainda se chamava-se Abrão. Este homem, ele recebe um chamado de Deus nos seus 75 anos de idade, para que nós possamos entrar na mensagem, ter um entendimento. Eu preciso voltar alguns capítulos e falar um pouco deste homem chamado Abrão, para que você venha entender essa história. Nós temos pessoas no nosso meio que ainda não conhecem, e se conhece um pouco da história deste homem Abrão, para que todos venham ter um conhecimento melhor da passagem que nós vamos pregar. Nós precisamos retornar alguns capítulos atrás, no capítulo de número 12, quando a palavra do Senhor chega para esse homem dizendo: Louvado seja o nome do Senhor, fazendo-se algo na vida dele. A palavra do Senhor chega para ele de uma forma de ordenança, dizendo: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão pega ali aquela palavra de um Deus a qual ele não tinha conhecimento ainda. Com fé ele pega aquela palavra para si e vai seguindo o seu caminho, junto com ele o seu sobrinho Ló. A palavra de Deus vai nos dizer que Abraão ele vai descer para o Egito por conta de fome naquela terra. E Abraão ele chega para sua esposa Sarai dizendo: olha, assim que nós chegarmos ali,
Se perguntares quem eu sou de você, diga que eu sou seu irmão, para que eles não venham matar a minha pessoa e ficar com você, porquanto você é muito bela aos olhos dele. E parece que Abraão estava adivinhando o que ia acontecer. Abraão, ele desce para o Egito, e ali começaram a ver aquela mulher formosa e levaram logo para o palácio. Teve um momento que a Bíblia vai nos dizer que o Senhor fere com alguma praga ali. E eles chegam, as pessoas vê certo dia Abraão brincando ali com a sua esposa no jardim, e eles deduzem, olha, o que está acontecendo com isso é porque nós tomamos a mulher dele para conosco. E ele chega e questiona ele, dizendo, por que tu mentiu para nós? Por que não disse que era tua mulher? E Abraão, ele abre, eu temi a minha vida e a vida da minha esposa. E a Bíblia vai dizer que ele despede ele daqui, daquela localidade, dando-lhe alguns jumentos, alguns tesouros, algumas pratas, algum ouro. E ele sai daquela ali, daquele povoado. E a Bíblia vai dizer no capítulo de número 13 que eles estavam tão ricos em gado que a terra não podia suportar a quantidade de animal que tanto ele quanto o seu sobrinho tinham. E começaram-se uma briga entre eles ali mesmo, os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E Abraão chega para seu sobrinho dizendo, olha, que não haja contenda entre mim e ti, porque nós somos parentes. Faça disso. Se você escolher ir por esse caminho da esquerda, eu vou pelo caminho da direita. Mas o que nós não podemos é estar briga no nosso meio. Abraão naquele momento dá para Ló o poder de escolha para onde ele queria ir. Ele levanta a sua cabeça para o alto e vê as campinas do Jordão bem regada, bem verdinha. E ele para consigo para pensar, dizendo, ali tem pasto suficiente para o meu rebanho. Abraão fica numa terra seca, Ló levanta os seus olhos e começa a pensar, se ele me deu o poder de escolha, então eu vou para ali. Ele levanta a cabeça, vê tudo verdinho, só que ele não sabia o que estava esperando por ele naquela cidade. Nem tudo que reluz é ouro. Às vezes nós pensamos que é algo e quando nós venhamos ter conhecimento é totalmente diferente do que nós pensamos. Já teve vezes que eu fui em um mercantil e eu vi a maçã bonita por fora, mas quando você abre, às vezes está a metade estragada. Abraão deu o poder de escolha para Ló. E Ló pensou, se é para eu escolher, então eu vou escolher para onde tem pasto para o meu gado. A Bíblia vai dizer que em um certo momento, já no capítulo de número 14, houve-se uma guerra dentre os reis, a qual tomaram toda a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. E ali pertinho daquela cidade estava Ló juntamente com o seu povo e com o seu rebanho. E Ló também foi saqueado junto, tudo que era de Ló. Pegaram tudo que era dele, todo o rebanho, pegaram as mulheres, aquelas pessoas que trabalhavam para ele, e agora ele é prisioneiro. O que eu acho interessante é que a Bíblia vai dizer que teve um ainda que escapou para levar a notícia a Abraão, dizendo, Abraão, teve guerra, invadiram. Ló, teu sobrinho, foi saqueado junto com ele, levaram o rebanho, levaram as mulheres, levou a riqueza dele todinho. Abraão, na mesma hora ali, ele pega 318 homens da sua casa e vai à procura daqueles reis que tinham saqueado aquela localidade e levado consigo seu sobrinho Ló. E a Bíblia vai dizer que houve-se uma batalha entre Abraão juntamente com aqueles reis, e eles foram lá, pegaram o sobrinho dele de volta, pegaram as mulheres, pegaram, não deixou nada, tudo que era de Ló, não ficou uma pessoa lá. Abraão juntamente com seus homens
foi ali, venceu e trouxe ele para perto de si. Para que nós venhamos entender agora o capítulo 15, vai dizer que depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas. No capítulo de número 15, aquele homem que era chamado o pai da fé, que foi para uma terra a qual ele não sabia, em obediência ao Senhor, eu creio que ele estava com o coração conturbado. Abraão pensou: eu estou aqui, mas qualquer momento os reis podem chegar aí, me pegar e até mesmo tirar a minha vida. E ele fica ali, talvez nem conseguindo dormir direito. Porque a palavra do Senhor, no capítulo 15, no versículo 1, vai dizer que Deus fala com ele em visão, dizendo: não temas, Abraão. Glória a Deus. O que o texto está nos ensinando é que vai ter momento na nossa vida que nós vamos estar conturbados com os problemas, com as adversidades que o mundo nos aflige. Vai ter momento que às vezes nós nem conseguimos dormir com tanto problema que nós temos de enfrentar. Tem momento na nossa vida que a gente bola para um lado, bola para o outro, pensa na conta, pensa na outra que está se vencendo, na que vai chegar, e às vezes a nossa vida parece que perde o rumo. Às vezes acontece um problema na nossa vida que nós perdemos o rumo e nós não temos direção para ir. Não foi diferente na vida de Abraão. Um homem rico, um homem próspero. Mas o dinheiro ele não compra a tranquilidade do sono. O dinheiro ele pode comprar a melhor cama, o melhor colchão, o melhor travesseiro, o melhor lençol, o melhor ar-condicionado, o melhor ambiente, mas ele não vai comprar a paz e nem o sono. A riqueza ali para Abraão não estava dizendo nada. Talvez ele pensou: qualquer instante os reis podem chegar na minha porta, tirar a minha vida, e quem será o meu sucessor? E o que me deixa interessante nesse versículo de número 1 é que Abraão ainda não tinha contado o problema dele para Deus. Deus, em sua onisciência, talvez ele lá de cima viu Abraão morando para um lado, bolando para o outro, preocupado porque agora ele tinha entrado numa confusão, vamos se dizer, conjecturando, tinha mexido com os pessoal da pesada e a qualquer momento as pessoas vinham poder tirar a vida dele. E para quem ficariam as coisas dele? Abraão, se eu dormir aqui, der vacilo aqui, qualquer instante o pessoal pode chegar, me pega desapercebido aqui e o pior acontece. E a Bíblia vai dizer que Deus fala com ele em visão. E a primeira palavra que Deus vai falar com ele em visão é dizendo: Abraão, chamando pelo nome, não temas. Essa palavra não temas, irmãos, ela tem um poder tão grande na nossa vida se nós tivermos o tamanho da dimensão que é o poder dessa palavra, ainda mais aquele a quem está falando. Você ouviu não temas do irmão Wesley, é mesmo que nada. Agora você ouviu não temas do teu Deus Todo-Poderoso, faz a diferença. O não temas do irmão Wesley não tem poder nenhum. Mas o não temas do Deus a quem ele serve, aí o negócio é diferente. Quando ele chega para Abraão preocupado em meio às lutas, em meio às batalhas, ele vai dizer: Abraão, está temendo por quê? Não temas. Dando uma palavra de encorajamento nele. Talvez o que o Senhor está falando com você aqui nessa noite é dando uma palavra de encorajamento, dizendo: as lutas estão batendo, o problema está na porta, a dificuldade está na porta, mas não temas. Aí eu pergunto: se fosse para nós, que atitude nós teríamos, irmãos? Que atitude nós teríamos se essa palavra fosse para nós? Nós sabemos que a qualquer instante os reis a quem ele foram lá e teve uma batalha, poderia chegar ali e tirar a própria vida dele. É um momento conturbado, talvez ele não estava conseguindo dormir direito.
E Deus, conhecendo todas as coisas, Ele chega para ele dizendo: não temas, Abraão. Continuando, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Glória a Deus. Você sabe o que Deus estava dizendo para Abraão? Quando Deus disse para Abraão: Abraão, não temas, porque eu sou o teu escudo. O escudo a gente se usa onde, irmãos? Na frente. Então o que Deus estava falando para ele, dizendo: está com medo por quê? Quem está na frente sou eu sou o teu escudo. Quando vier pelejar com você, vai bater de frente comigo e o negócio é diferente. Talvez você esteja começando a entender o que Deus está falando. Quando Deus Ele dá a confiança que Ele é o escudo, Ele está dizendo: ó, em meio a essa batalha, em meio a essa peleja, em meio a essa luta, quem está na frente sou eu, Abraão. Talvez você não esteja entendendo, esteja cabisbaixo, mas o que Deus está falando para você, dizendo: não temas, porque ainda eu estou na frente do negócio. Não temas, pode se levantar de um lado, pode se levantar do outro, mas quem é o teu escudo sou eu, Abraão. As flechas podem vir, eu estou aqui para te defender. Pode vir de um lado, pode vir do outro, eu vou estar à frente contigo em meio a essa peleja. Então acalma o teu coração, Abraão, porque eu sou o teu escudo. Irmãos, eu só queria ouvir uma palavra dessa para mim. De Deus chegando para mim dizendo: Wesley, está preocupado com o quê? Não temas. Eu sou o teu escudo. Irmãos, não tem palavra melhor e confiança melhor como nós termos o Deus à nossa frente de tudo. A palavra do Senhor vai dizer que antes que houvesse dia, Ele é. O Senhor diz: antes que fosse dia, eu sou. E não há quem possa escapar de minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Eu quero dizer para você que em meio a essa luta, em meio a essa batalha, quem está com você é Deus no meio dela. E quem está à frente do negócio é Deus, é Ele, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o Deus a qual nós servimos e que nos garante a vitória para que o nome dele venha a ser glorificado. E Abraão cabisbaixo, talvez pensando: e agora o que será de mim? E Deus em visão pede: diz: não temas, eu sou o teu escudo. Então disse Abraão, agora que ele vai falar com o Senhor o que estava acontecendo, só que o Senhor já sabia de todas as coisas. Não tem como nós querermos esconder, irmãos, Ele sabe tudo o que está acontecendo conosco. Talvez o silêncio de Deus está te ensinando algo nessa noite. Que não é no teu tempo, mas sim no tempo dele. Ele vê cada passo que tu dá. Ele vê cada lágrima que desce no seu rosto. Ele vê cada luta que às vezes acontece no dia a dia, que às vezes querem te impedir de chegar à presença dele. Ele está por dentro de tudo. A palavra do Senhor vai dizer que os olhos dele, do Senhor, estão em todo lugar, contemplando os maus, contemplando os bons. Então ele está vendo tudo. Nada passa desapercebido na visão do nosso Deus. Nada passa desapercebido na visão do nosso Deus. O seu olhar é como chama de fogo, irmãos.
Certa vez o salmista vai falar: e se eu tiver até ali, Senhor, no mais profundo do abismo, ali o Senhor está comigo. Não adianta querer se esconder. Certo dia o profeta Elias, com medo das ameaças de Jezabel e Acabe, Elias vai para a caverna. E ali passa um período. E chega um presente momento que Deus se apresenta para ele dizendo: Elias, que fazes aqui nessa caverna? É Deus falando para ele: Elias, está fazendo o que na caverna, Elias? Caverna não é refúgio para ti, Elias. Vai-te, profetiza, em meio, irmãos, à dificuldade, Deus, Ele se faz presente. Em meio à luta, talvez você não esteja vendo nada, mas Deus, Ele está trabalhando de outra forma. Certo dia, o Senhor Jesus, Ele despede os seus discípulos ali. E os discípulos pegam o seu barco, entram dentro do barco e vai em meio rumo ao mar. Quando eles pensam que não, lá vem Jesus, eles pensando que era um fantasma. Talvez ele não esperava a forma como Jesus viria. Talvez eles pensavam: Jesus vai pegar outro barco, vai vir aqui ao nosso encontro. Essa era a forma que eles pensavam, mas Jesus, ele trabalha muito diferente daquilo que nós pensamos. Ele faz por nós muito mais do que nós pedimos, pensamos ou que nós imaginamos. Essa é a forma do nosso Deus trabalhar. Glória a Deus. Teve um momento que ele pegou ali nos olhos de um cego e fez o cego ver. Já teve um momento que ele cuspiu na terra e ali fez algo ali, passou na vista dele e foi totalmente curado. Deus, ele tem multiversas formas de trabalhar ao nosso favor. Vai ter momento que ele vai dizer, em meio a essa batalha, somente louve, deixa o resto comigo. Vai ter momento aí na nossa vida que ele vai dizer: ei, se acalma, pode deixar que eu tomo o controle de tudo. Fica só firme nas promessas dele. Glória a Deus, aleluia. E quando Deus fala aquilo para Abraão, dizendo: olha, Abraão, não temas o que está acontecendo, o que pode acontecer. Eu sou o teu escudo. E Abraão vai colocar para fora ali que estava se passando na vida dele. Ele vai dizer: então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tem dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti gerado, esse será o teu herdeiro. Versículo de número 5 vai dizer: então o levou fora e disse. Aí você vai começar a entender o que foi que o Senhor falou para Abraão. O texto não dá a entender que ele talvez estivesse na sua tenda, ali trancado, querendo dormir, agoniado com as coisas, com os problemas que estavam acontecendo na vida dele. Versículo de número 5 vai dizer: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. Ele disse: assim será a tua semente. Aí você vai imaginar agora Abraão dentro dos seus aposentos, dentro do seu quarto, preocupado com as lutas que estavam acontecendo, meio cabisbaixo, porque tem momento na nossa vida, na caminhada cristã, pelo fato do caminho ser estreito e espinhoso, às vezes nós desmorecemos, às vezes nós ficamos fraquinhos, cambaleando.
Isso não foi diferente na vida dele. Abraão estava trancado lá na sua tenda lá. O Senhor teve que, em visão, falar com ele. Talvez só em visão não adiantou. Então o Senhor teve que se fazer presente, pegar ali pela mão dele ali, vamos ali fora dar uma voltinha. Levanta a cabeça para o céu. Tu consegue contar as estrelas que tu está vendo? E ele vai dizer, não, Senhor, assim será a tua descendência. Imagina, irmão, o Senhor entrando dentro da tua casa, pegando pela tua mão, te levando para algo e dizendo, está vendo isso aí? Tu consegue contar? Tu consegue ver o tamanho do que eu tenho para fazer na tua vida? Porque tem momento que às vezes não é só a palavra que nós escutamos que nos motiva. Vai ter momento que nós vamos ter que ver alguma ação para nós podermos se alegrar, irmãos. É verdade, glória a Deus. E não foi diferente na vida dele. Ele escutou em visão aquela voz dizendo, não temas porque eu sou o teu escudo. Aquela palavra ali já era o motivo dele se colocar de pé e dizer, oh glória Senhor, porque agora eu sei que a vitória é certa. Mas ele estava de uma forma tão jeito, irmãos, que somente aquela palavra não deu jeito. O Senhor teve que se fazer presente, pegar pela mão e levar lá para fora e dizer, olha agora Abraão, levanta a tua cabeça para cima, está vendo essas estrelas aí? Vê se tu consegue contar. Aleluia! Não tem nada melhor, irmão Júnior, que o Senhor pegar na nossa mão e nos levar e nos mostrar. Glória. Abraão era considerado um amigo de Deus, irmãos. O texto mais à frente vai nos dizer que Abraão era conhecido por ser amigo de Deus. Amigo aquele a quem nós contamos para tudo, que contamos as nossas coisas, e o Senhor sabia de tudo, assim como Ele sabe da minha e da tua vida. Glória a Deus. E Ele continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele é o mesmo Deus que age. Ele é o mesmo Deus que escuta o clamor da serva aflita. Ele é o mesmo aquele que escuta o clamor do seu povo pedindo ajuda. Ele é o mesmo Deus que operou no passado e que opera também no presente. Ele continua imutável, irmãos, Ele não muda. Eu mudo de opinião de vez em quando, mas Ele não, a palavra dEle é certa e me garante a vitória, para que o nome dEle venha a ser glorificado. O homem promete e não cumpre, mas Ele promete e cumpre porque Ele é Deus, irmãos. Ele continua sendo, Ele continua e Ele não mudará, irmãos. Ele continua sendo o nosso Deus, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aquele que quando nós nos colocarmos fraquinho, Ele nos coloca no braço e nos dá força e nos fortalece, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu creio que depois que o Senhor teve um particular com ele ali, a vida dele mudou. Porque ele já tinha recebido a promessa lá no capítulo 12. Glória a Deus. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção veio para nós, irmãos, também. Nós fomos alcançados na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é digno de toda honra e digno de toda glória. Eu não sei a maneira que tu chegou aqui nessa noite com os problemas, com as lutas na vida. Eu não sei como foi o teu dia hoje, o que aconteceu durante a tua trajetória, as dores, os problemas,
as dificuldades, os levantes. Oh, aleluia. Mas o Senhor está dizendo: não temas, continua firme, continua de pé. Não temas, porque eu ainda estou contigo. Ele vai dizer: olha, eu sou o teu escudo, eu sou o teu protetor, eu sou o teu Deus. Basta só uma palavra do trono de glória dele para que tudo venha se mudar. Basta somente uma palavra do trono de glória dele para que ele entre com providência na tua vida, na tua casa, na tua família. Ele continua sendo o mesmo. O Deus que escuta o clamor daquele que está aflito, contrito, quebrantado. Ele é o mesmo Deus ainda, ele não muda, irmãos. O que muda é eu, o que muda é você. Mas ele permanece fiel, irmãos. Por mais que muitas das vezes nós até não merecemos, mas ele continua ainda sendo fiel com sua palavra. Ele não muda. Ele continua sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele não muda. Ele permanece da mesma forma, irmão. Pode acontecer o que acontecer, Deus, Ele continuará da mesma forma. Talvez você esteja dizendo: mas quanto tempo eu estou orando e nada vem acontecendo? O Senhor, Ele está no controle de tudo. No momento certo Ele vai chegar. Não adianta nós querermos nos apressar, irmãos. Não adianta nós querer da nossa forma. Porque Deus, Ele usa quem quer, do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer. A minha vontade é diferente da vontade do que Deus tem preparado para mim e para você. Às vezes nós queremos algo e o Senhor quer de outra forma e nós não entendemos. E às vezes nós queremos questionar até com Deus, mas aquela bênção que fulano de tal recebeu era para ter sido, era para mim. Não. Deus, Ele não se engana, não. O que é teu, o que é do outro, é do outro. Deus jamais vai pegar uma bênção que é para o Senhor, o irmão Júnior, e entregar ao irmão Cleilton, não. O que é teu, o que é dele, é dele. Deus, Ele não se engana, Ele não muda. Ele permanece fiel da mesma forma. E no momento dele, Ele entra com providência. E o nome dele é glorificado. Abraão queria um filho de imediato. O Senhor negativo. E ele vai ter um filho. E houve-se uma confusão por uma decisão que ele toma. Por não esperar o momento certo. Mas Deus, Ele abençoa da mesma forma. Ele não muda, irmão. Ele continua com as mãos estendidas ao nosso favor. Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Talvez você para pensar e dizendo: mas antigamente só no louvor da harpa eu já sentia a presença, eu já começava a chorar e era tomado pelo poder. Deus continua da mesma forma. E a pergunta é: nós continuamos da mesma forma? Nós continuamos da mesma forma quando nós aceitamos a Ele lá atrás? Como é que se encontra o nosso primeiro amor? Nós estamos sendo merecedores com isso, mas nós queremos que aconteça. Mas quando nós paramos para fazer uma análise da nossa vida no pessoal, nós passamos a compreender que nós precisamos melhorar muito, muito mais para que o nome dele venha a ser glorificado. Antigamente não tinha carro para ninguém vir para a igreja, não. Era a pé, chovendo, lama no meio da rua. E eu vi os crentes passando.
Embaixo de chuva, gente. E os crentes passando. Sol torando. E o evangelismo lá. Firme. E Deus salvando. Não tinha vaidade no meio do povo. Todos, irmãos, era da mesma forma. O que nos muda são as nossas atitudes. O nosso Deus, ele permanece fiel. Esse é o Deus a quem nós servimos. E Deus fez a promessa para ele. E Deus, ele cumpriu a promessa, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia, Jesus. Que nessa noite, eu não sei qual foi a forma que Deus chegou aqui nessa noite, mas que você saia com esta palavra no teu coração, de não temer em meio às lutas, em meio às adversidades. O Senhor vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se o Senhor está comigo, eu vou temer o quê? Aleluia, Deus. Se Ele me garante que está comigo, para que eu vou temer? Se o Senhor diz: olha, eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. E eu tenho que lembrar todos os dias que o Senhor está comigo, irmãos. Porque se não for o Senhor que estivesse ao meu lado, eu nem aqui eu estava. Se não fosse o Senhor que estivesse ao teu lado como escudo, talvez você nem aqui estava nessa noite para glorificar o nome dele. Se não fosse o Senhor que estivesse na sua frente como escudo, nem aqui nós estaríamos. Quando a palavra do Senhor, ela fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os temem a Deus e livra. Essa palavra é verdadeira. Aleluia, Deus. Ou você pensa que o nosso adversário queria que nós estivéssemos aqui nessa noite? Negativo. Nós estamos aqui por causa do Senhor e pelo Senhor. Porque se não fosse Ele que estivesse ao nosso lado, nós não estaríamos aqui nessa noite para que o nome dele venha a ser glorificado. E eu já vou encerrar, irmãos. Eu já vou entregar o microfone ao pastor para dar continuidade ao trabalho nessa noite. Mas que a palavra do Senhor, ela veio nessa noite dizendo: não temas, porque eu sou o teu escudo. Essa confiança quem dá é o Senhor. Nós teríamos palavra, irmãos, para nós sairmos daqui pisando em brasa. Mas muitas das vezes o Senhor quer que nós colocamos o nosso rosto no pó, para que o nome dele venha a ser glorificado. É bom quando nós escutamos uma palavra de fogo, que nós saímos pelas essas portas pisando em brasa, cantando corinho de fogo até chegar em casa. Mas tem um momento que o Senhor ele quer falar conosco, para nós colocarmos a nossa consciência no lugar e mostrar que Deus ele permanece fiel da mesma forma. Que essa palavra venha a ser gravada no teu coração. Que meio a essa luta, que meio a essa dificuldade, Ele continua sendo o teu escudo, a tua proteção, o socorro bem presente na hora da angústia. Eu vou estar passando o trabalho para o pastor, mas eu pergunto a você: quando o Senhor diz: não foste vós que me escolheste, eu que escolhi a vós. Sabe o que é que você está entendendo com isso? É o Senhor dizendo: eu estou dando sim para você. Não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi, o Senhor falando.
Se o Senhor me escolheu, o Senhor já deu um sim para mim. Glória a Deus. E eu pergunto o que é que você tem para Ele nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. É um sim ou é um não? Glória a Eu Deus. pergunto o que é que você tem para Ele nessa noite. É um sim ou é um não? Sim, todo o coração. Oh, glória. Glória a Deus. Para pensar algum instante. Glória. Eu já vou passar o trabalho para o pastor dar continuidade. Aleluia. Eu tenho uma mania de dizer quando as pessoas dizem assim, Wesley, até quinta-feira no culto de doutrina. Às vezes eu falo, as pessoas pensam que não, acaba ignorante, é o seu nome. Mal digo, eu estou esperando Jesus hoje. Se ele não voltar quinta-feira, nós estamos lá. Aleluia. Nós temos que estar esperando o Senhor todos os dias e a qualquer momento. Oh, glória a Deus. Os sinais estão se cumprindo. A qualquer momento, a igreja vai subir com o Senhor. E Ele não vai mandar um aviso dizendo, não, viu? Tal dia eu chego. A igreja tem que estar vigilante. A qualquer momento, a trombeta vai tocar. E eu pergunto a você, e se a trombeta fosse tocar hoje? Como se encontra a tua vida? Será que você teria condição? Oh, glória a Será que Deus. você estaria enquadrado para subir com o Senhor? Eu já vou passar o trabalho para o pastor. Eu vou pedir um Rodrigo, aponta aí, Rodrigo. Eu quero que você vá para casa nessa noite com a convicção e com a certeza Glória a de Deus. que se Jesus Cristo voltar essa noite, você vai ouvir o soar da trombeta e ele chamar o teu nome.